Começando mais um Pod Empresa, o podcast do Sincomércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, sempre com um papo direto, porém com muito conteúdo para os empresários aqui da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Alessandro Precinotti, parceiro Sincomércio, Bárbara Pérez na nossa retaguarda jornalística e na transmissão, Estênio Firmino da Honra Filmes. Hoje trazendo dois convidados de extrema importância para o Sincomércio e para a região, Marcel Roxo e Lara Finocchio. É isso? É isso mesmo. Obrigado pela participação de vocês. Marcel é fundador do Santos Digital Week? Fundador do Santos Digital Week. E vai ser o primeiro episódio? Assim, nesse formato que nós estamos fazendo, não. É a primeira edição nesse formato, perdão, mas ele já aconteceu. Esse evento, ele nasceu em 2016. Ele nasceu com a proposta de fazer um evento voltado para o marketing digital, que é o que a gente conversou, né, um pouquinho antes aqui nos bastidores. Então, ali em 2016, eu comecei a frequentar alguns eventos, porque eu estava focado ali no marketing digital, tinha recém saído de uma sociedade, eu era do ramo gráfico, e aí eu vi que o ramo gráfico estava perdendo força, eu não tinha um maquinário, então eu era muito refém dos fornecedores, do papel, da moeda ali que mudava o tempo todo, e eu falei, cara, tô perdendo margem aqui. E aí eu vi o crescimento do digital. E aí eu falei, cara, eu vou migrar. Só que aí eu comecei a migrar e eu falei, preciso estudar, vou buscar conhecimento. E buscar conhecimento, você acaba buscando, das formas de buscar conhecimento são os eventos. E eu comecei a ir para São Paulo, porque eu não via nada em Santos. E aí eu voltei de um evento provocado a realizar algo em Santos. Falei, cara, já que não tem, eu vou fazer. Então eu vou fazer um grande evento de marketing digital em Santos, e aí nasceu o Santos Digital Day. Eu tive edições em 16, 17, 18 eu não fiz, eu tive um término de sociedade. E aí eu fiz um outro evento chamado Empreenda Santos, que a Lara teve uma participação, ela apresentou, a gente tinha um mês de namoro na época, quando ela apresentou. Um mês de namoro, eu falei assim, tu vai pro palco, vai apresentar um evento pra mim. Fogueira. Jornalista, tal, já chegou indo pro palco. E o palco que nos apresentou é o palco que nos casou, tá? Legal. E aí 19 eu fiz de novo, foi uma edição muito boa, e aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu tinha o sonho de transformar ele no formato que ele tá sendo hoje. Só que aconteceu alguns imprevistos, veio a pandemia, eu mudei de país também nesse tempo, até que 2025 nós sentamos e eu falei, acho que tá na hora de eu retomar aquele projeto, eu tô melhor, eu tô mais maduro, eu evoluí, os nossos relacionamentos evoluíram muito nesses anos, o meu irmão, que também é sócio desse projeto, virou uma máquina, e aí a gente falou, poxa, Santos, cara. E as pessoas perguntam pra mim, por quê, né, cara? Porque você não mora aqui, né? Eu não moro, tenho orgulho, tenho admiração, minha mãe mora aqui, minha sogra mora aqui, minha irmã mora aqui, eu amo essa cidade, respiro esse negócio do 013 forte, e não vou me contentar de que Santos não é capaz de receber um dos maiores eventos do Brasil, e essa é a nossa missão, colocar Santos nesse radar, puxar a orelha do empresário, empreendedor daqui, de que, irmão, dá pra fazer aqui, dá pra ter gente boa aqui, dá pra empreender aqui, dá pra crescer aqui. Então, só foi um louco aqui, cara, que colocou algumas etapas na frente e tá puxando o movimento com outros empresários, com outros sindicatos, com outros parceiros de vamos fazer isso junto, pô. Eu só coloquei o cheque na frente, mas vamos fazer isso junto. Eu falo que o podcast, ele é um bate-papo realmente, justamente para tentar abrir os olhos do empresário. E até mesmo para vocês entenderem o que é o Sincomércio, a gente representa as empresas do comércio varejista. Aí a gente tem uma base territorial enorme, que é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Antes era só essa Baixada Santista, e aí a gente conseguiu pegar a base do Vale do Ribeira. E aí você fala, nossa, mas é muita empresa. Realmente é muita empresa. E aqui no setor comercial, eu tenho como propósito levar conhecimento, fazer conexões, né? E a gente sempre teve essa dificuldade de fazer essa conexão presencial, vamos dizer assim, com os empresários. E aí, da pandemia para cá, a gente percebeu que essa resistência aumentou um pouco. Vocês estão tendo resistências, assim, quando você fala, né, de puxar a orelha do empresário, porque um dos pontos, né, que a gente também vê carente aqui na região é a parte do atendimento que o Alessandro
né, mencionou. Como é que está sendo vista, que eu vi particularmente, achei fantástica o site ali com as pessoas que vão subir no palco. Realmente é uma oportunidade que ninguém pode perder, principalmente os empresários. Mas o que você está sentindo, né, há 20 e poucos dias, né, do evento? Como é que era o que você estava esperando? A região é diferenciada? Tá, vamos lá. Quando a gente decidiu fazer esse evento, nosso objetivo foi, e foi do nosso discurso, nós não estávamos fazendo um evento para a cidade, tá? Nós estávamos sediando um evento na cidade. Claro que é um misto de queremos que você, santista ou região, vá, mas também queremos que o Brasil venha. O que nos surpreendeu positivamente, a maior parte das vendas está saindo daqui, que foi uma coisa que nos surpreendeu. Lógico que no fundo, para mim, era essa a intenção. Pô, eu tô fazendo um evento na cidade também para contribuir para a cidade. Mas a gente sabe que muita gente de fora vem, né, nessas iniciativas e valoriza às vezes mais vir de fora do que o próprio santista. E o santista tem uma mania de valorizar muito o que é em São Paulo. Eu saio daqui, pago caro e vou para São Paulo, mas quando é feito aqui parece que não é a mesma coisa. Então essa é a parte surpresa. Eu acho que, lógico, daqui a 25 dias a gente vai ter um resultado final de assim, poxa, surpreendemos. Tem muita gente positiva, muita gente nos incentivando, nos elogiando, falando até de loucura mesmo. Fala, cara, como é que você tá conseguindo fazer algo desse tamanho e tantos nomes bons? E tem pessoas que tá num sentimento de tipo, será que vocês vão conseguir fazer? E eu falo, cara, na verdade vai fazer. Porque se eu coloquei uma data, eu vou fazer. Mas pode não ser grande como você imaginou. Mas e aí, tá tudo legal. É um primeiro ano. A tua empresa, quando tu abriu, não era maravilhosa também? Né? Então é um processo. Mas os feedbacks que nós estamos tendo, e até mesmo... a gente participou de um programa na rádio hoje cedo. Cara, um monte de gente já de outros projetos de mídia apareceram porque não tinha ouvido ainda. E falaram, calma aí, vocês vão vir aqui. Então, estamos sentindo essa união aí de mãos em prol de fazer dar certo, em prol de nos ajudar a dar certo. Que é a premissa. Eu vou fazer. Com ajuda ou sem ajuda. Com ajuda é melhor. Até para contribuir em relação a isso, você falou sobre a questão do atendimento em Santos, e se Santos está valorizando, o que a gente está sentindo, né? É uma coisa que até que eu falei na rádio agora há pouco. A gente tem uma crença sobre Santos, que eu acho que quando a gente fala muitas vezes uma mentira, todo mundo acaba acreditando e aquilo vira verdade e a gente começa a viver aquela verdade que não é boa. Sim. Então a gente tem assim, que Santos tem um péssimo atendimento. É a primeira coisa que todo mundo escuta. O pessoal de Santos não valoriza. Ninguém de Santos compra. O pessoal de Santos não paga. Santos não vai. O pessoal de Santos não vai. Isso existe? É lógico que existe, só que não é na proporção que as pessoas falam. Então, se você for pegar em relação a atendimento, tem muito lugar em Santos que tem um bom atendimento, tem muito lugar em Santos que tem um péssimo atendimento, mas não é em como Santos. Outras regiões. É qualquer lugar do mundo, assim. A gente morou fora do Brasil e a gente morou na Europa e lá tinha muitos lugares que o atendimento você falou assim, meu Deus do céu. E a gente até brincava, se Santos é ruim, a galera precisa vir aqui para entender o que é ruim, porque para ser ruim, Santos ainda tem que trabalhar muito, numa brincadeira. Então, para o evento é a mesma coisa. Eu sei que as pessoas valorizam mais o que vem de fora, mas isso não é Santos, é cultural brasileiro. A gente sempre valoriza mais o que vem da Europa, o que valoriza mais quando vem dos Estados Unidos, é natural. A gente tem uma síndrome de vira-lata. E aí, em Santos, as pessoas acham que isso é potencializado. Só que só é potencializado porque não veio ninguém para fazer o que a gente está fazendo. Ninguém de Santos. Então, quando as pessoas falam assim, vocês são loucos de fazer isso em Santos, não, a gente não é louco. Louco é não fazer aqui. Porque aqui a gente conhece as pessoas. Aqui, Santos, aquela brincadeira do Santos é um ovo. É verdade. Sim. Então, a gente chega em muito mais gente, muito mais rápido e muito mais barato. E não porque é ruim, é porque só ninguém teve a coragem de fazer. Por quê? Porque fica acreditando que em Santos não dá, que Santos não valoriza, que Santos o atendimento é ruim, que as empresas são pequenas. Não são pequenas, as empresas são muito grandes. Então, vocês estão aqui no Sindicato do Comércio Varejista. Cara, o varejo em Santos é riquíssimo. Aí vocês pegam Baixada e Vale do Ribeira. Olha o que está acontecendo com Praia Grande. Praia Grande está explodindo, a cidade está explodindo, tá tendo muito investimento lá dentro. O que vai acontecer com o varejo? Vai crescer. Aí a gente vai pegar, só porque a gente não mora mais aqui e não vai fazer nada aqui. Não vamos olhar nada aqui, vamos fazer tudo lá, porque só valoriza lá. Não é isso. Então, tudo bem. Se só valoriza lá, o que a gente vai fazer? O que estamos fazendo? Estamos fazendo um evento em Santos, trazendo pessoas de Santos e de fora de Santos. Então, a gente quer reunir Brasil
na Baixada Santista, em Santos. Porque hoje a nossa maior cidade é a cidade que comporta um evento desse, por enquanto. Não duvido daqui a pouco em Praia Grande deve fazer daqui a pouco lá um centro de convenções gigantesco que vai comportar também. E por que não fazer o Praia Grande Digital Week, por exemplo? Então, assim, é muito mais pelo movimento e para tirar da cabeça das pessoas essa síndrome de vira-lata de que Santos não dá para fazer nada, de que Santos as pessoas não valorizam, de que Santos é mais difícil. Alguém contou isso pra gente e a gente teve a maldita ideia de acreditar. É só isso, porque a galera de Santos, a gente vive no país inteiro. A gente encontra santista em tudo quanto é lugar. É verdade. Você vai pra qualquer lugar, você encontra gente de Santos. A gente palestra, graças a Deus, hoje em muitos eventos no Brasil inteiro. Sempre tem alguém de Santos. Sempre. Então, Santos tá indo pro mundo. Então, por que quem não tem oportunidade de sair de Santos pro mundo, por que não trazer o mundo pra Santos? Foi isso que a gente fez. E é essa intensidade que vocês vão levar pro Digital Week. Exatamente. A ideia é essa. Por isso que são 4 palcos simultâneos, é gigante, são 10 mil pessoas rotativas nos 2 dias. São mais de 70 stands, né, que a gente já tem. 70. Mais de 70 empresas, então, que vão expor a marca delas conosco. Mais de 100 palestrantes nos 2 dias. Então, assim, a gente vem justamente com essa intensidade para mostrar que, poxa, dá para fazer algo gigantesco que o santista vai abraçar, a região abraça como um todo, e a gente coloca Santos de novo no cenário do turismo de negócios. Porque é isso que a gente quer fazer. Então, a gente já tem parceria com hotéis, a gente tem parceria agora com restaurantes, a gente está fazendo outras parcerias para justamente levar o nome de Santos, não o nome do Marcel, da Lara, do Joel, não é isso. É levando o nome da marca e da cidade para vários outros lugares. E aqui realmente ser o polo onde as pessoas vão vir para uma cidade menor, que sai do eixo Rio-São Paulo, que vem para uma cidade do litoral, uma cidade de praia, que tem o porto e o turismo como principal fonte de renda da cidade, mas trazer agora também os negócios para cá e mostrar que aqui dá sim para fazer uma coisa grandiosa e que o santista realmente vai abraçar e aprender. E até te dando uma informação, a gente teve agora, semana passada, num fórum que aconteceu aqui no Museu Pelé, Fórum Brasil de Turismo. Isso. E várias palestras aconteceram, inclusive com pessoas ligadas à Prefeitura de Santos, e assim, mostraram que, é isso que você falou, eles realmente, se a Prefeitura, né, ela já tem essa mentalidade, principalmente em longo prazo, até de criar mais marcas pessoais, né, tanto de pontos turísticos, mas assim, fazer com que Santos seja reconhecido até mesmo por uma imagem, né, e isso para fora mostra que a cidade realmente ela está passando por uma transformação e isso vai ser isso que vocês estão desenvolvendo vai contribuir muito para esse avanço. Realmente é um evento que vai acontecer que realmente vai trazer um enriquecimento muito grande para a região. Exatamente. Quem é Marcel? Quem é Lara? O Marcel? Marcel é o marido da Lara, cara. Pai do Miguel, pai da Maria Luísa, mas sou um publicitário daqui, formado ali na Unisanta, nadei na Unisanta, tenho um carinho absurdo por eles, né? Hoje, pós-graduando em neuromarketing, durante muito tempo fui dono de agência aqui em Santos, né? Então minha carreira profissional foi bastante tempo aqui, aí em 2021 que eu recebi um convite para o maior desafio da minha carreira até então, que eu larguei empreendedorismo para me tornar C-Level lá no Grupo Primo, do Thiago Nigro, na época. Toquei vários projetos aí, mudei de país com ela, e hoje voltei larguei toda a minha vida, Alessandro, para fazer isso. Decidi que essa era a meu propósito, cara. O propósito era não necessariamente voltar para cá, mas deixar um legado na cidade. Né, o que você falou de possível... o que a gente está fazendo, a gente acredita que daqui a uma década vai se tornar relevante, de marco, né? Falou, poxa, Santos cedia um grande evento. Então, eu falei, cara, essa é a minha missão, esse é o meu legado. Então, o grande objetivo do Marcel é conectar negócios a outros negócios. Outros negócios. E a Lara é esposa do Marcel. Mas eu sou jornalista de formação, então trabalhei 15 anos na televisão, sou radialista, fui a primeira mulher
a ser âncora de um jornal de rádio da Baixada Santista e toda a região. Escrevi um projeto, esse projeto continua até hoje, e hoje até a Adriana Coutinho, que é uma grande jornalista da cidade, veio me agradecer por eu ter aberto as portas para a mulher no jornalismo de rádio. Bacana. E durante, então, 15 anos trabalhando em rádio e televisão, comecei a entender que o meu propósito estava cada vez mais relacionado à comunicação, não necessariamente eu dando a notícia sobre os outros, mas eu treinando os outros para se comunicar melhor. E hoje o que eu faço é isso, eu saí da televisão, saí da rádio, virei sócia do Marcel, a gente foi para o Grupo Primo, fui diretora de produção, dirigi os maiores experts que hoje estão no digital e dirigi todos eles para dar aula, para falar na frente das câmeras, como esses comunicadores natos que eles já eram. Dirigi grandes eventos, fui morar em Portugal, dirigi o maior evento de alta performance da Europa, eu volto para o Brasil, e aí hoje nós temos a nossa marca, o nosso evento, e eu sou palestrante internacional e eu sou treinadora de empresários que querem se comunicar melhor e que querem palco, querem ser palestrantes. A gente estava conversando com o Anderson, né, anteriormente aqui. Aliás, hoje em dia o jornalismo, a Lara, a Bárbara, tô vendo que eu vou pedir licença, porque hoje, né... E uma coisa que ele comentou que você colocou aqui, Lara, assim, a parte de ajudar a se comunicar, né? Vocês veem isso assim, o empreendedorismo, aquela pessoa que conhece o produto ou serviço, mas precisa de algo para poder alavancar, escalar. Uhum. E é mais ou menos isso, ou seja, se comunicar melhor, ter mais presença. Certeza. O grande problema da maioria das pessoas não é não ter um bom produto, nem um bom serviço, ou não ter o conhecimento desse produto ou do serviço. É que eles não sabem divulgar isso. E a divulgação é 100% comunicação. Então, se é o que eu falo em todo o meu treinamento, as pessoas não têm bola de cristal. Se você não fala o que você faz, ninguém vai saber o que você faz. Então, a gente fala muito sobre isso. O evento é uma forma de divulgação, só que se você não tem coragem, se você não sabe se comunicar, se você não tem estratégia de comunicação, talvez você vai para o evento e você não sabe nem o que fazer lá dentro. Você não consegue se apresentar, você não consegue falar com as outras pessoas, você não consegue palestrar, você não coloca o seu stand. No seu stand, você coloca, as pessoas vêm, você não quer falar com elas, você tem vergonha, você foge. Então, seu problema não é produto, não é serviço, é comunicar isso. Então, é nisso muito que eu acredito, que a gente acredita, que a gente trabalha tanto. Quando a gente tinha a agência de marketing, o que a gente fazia era exatamente isso. Colocar voz dentro das empresas que nos contratavam para divulgar o trabalho delas. Eu só tinha que fazer divulgação. Então, a nossa especialização, assim, nossa especialidade é divulgar negócios. Então, o Marcel fala isso sobre conectar, é porque ele tem um jeito de comunicar muito bom. Ele tem um carisma e ele se comunica de um jeito que ele sai daqui, é amigo de infância de todo mundo e conectou todo mundo e a galera faz negócio entre elas e nem passa mais por ele. Porque ele já fez a arte dele, que foi comunicar pessoas e produtos do jeito certo para que essas pessoas façam negócios. Então, isso é o que ele faz. E o que eu faço é ensinar essa pessoa a colocar a voz dela no mundo para divulgar melhor o seu produto, o seu negócio. Em um dos formatos é a palestra. Porque palestra é um grande funil. Então, assim, você vai num evento como o nosso, que um dos palcos vão ter 2.600 lugares. Se você fala para 2.600 pessoas, são 2.600 pessoas prestando atenção no que você vai apresentar do seu negócio. Então, a palestra é excelente para isso, estar no palco. Você não precisa virar palestrante profissional. Você precisa saber estar no palco para divulgar o seu negócio. Então, são coisas diferentes. E é nisso que a gente acredita. Sem comunicação, não tem nada que sobreviva. E existe alguma resistência do empreendedor, empreendedora nisso? Vamos supor, na época que vocês tinham agência, procuravam, de repente, a sua expertise, Marcel, você precisa fazer isso, a pessoa... Porque hoje em dia, às vezes, eu tenho vergonha de me aparecer, eu tenho vergonha de gravar. Existe uma resistência? Não, existe total resistência, né? As pessoas têm um pouco de medo da câmera, né? Tem um pouco de medo de aparecer. Então, isso é uma resistência. E cada vez mais está crescendo o movimento de que os fundadores estão se tornando os grandes influenciadores dos seus negócios. Então, essa resistência, ela tem, mas ela está tendenciando a diminuir. Porque antigamente a gente não aparecia, né? Isso aqui é um episódio. Ele não aparecia 10 anos atrás no negócio, de alguma maneira. Isso aqui é uma forma de você aparecer. E isso está acontecendo com outros empresários. Então, isso também está melhorando. Porque a gente está numa fase hoje que o marketing está muito passando pela rede social, de alguma maneira. E a rede social, ela é uma rede de relacionamento. Pelo nome já diz, né? Rede social. É uma rede para gerar relacionamento. Então, é mais comum que a gente, como consumidor, está buscando muito mais se comunicar e se relacionar com o dono da empresa para me conectar mais com ele do que antigamente com um garoto propaganda. Né? As grandes marcas continuam fazendo isso? Claro, continuam fazendo, mas é muito mais comum hoje em dia uma dona de loja, ela ser a própria modelo da loja dela,
ela mesma posta, ela mesma filma, ela mesma veste a roupa, por quê? Ela descobriu que ela comunica melhor com a audiência dela a partir do momento que ela se torna a própria influenciadora do negócio. Mas a barreira tem aí, ela pode falar melhor, mas está muito mais atrelada aí a uma questão de comportamento que a gente foi adquirindo de medo de expor, medo de falar, que é uma coisa mais da infância. A Lara estuda isso, pode falar até melhor. O que acontece é que a gente nunca foi treinado a comunicar, a gente sempre foi treinado a se calar. Então eu falo em toda a minha palestra, nos meus treinamentos, é que durante a infância, a gente nasce já tendo que ficar quieto. Então a gente chora, nossa mãe já faz de tudo pra calar aquele choro. Eu não tô falando sobre cuidado, tá? Tô falando só sobre a questão da comunicação. Depois a gente vira criança, começa a aprender a falar, aí fala, aí o adulto fala assim, ai, não aguento mais essa menina, esse menino não para de falar 1 minuto. Meu, para de falar, por favor. E aí você tem que se calar. Aí depois você vai pra escola. Se você é mais extrovertido e comunicativo, você automaticamente é intitulado como da turma da bagunça, automaticamente você vai para um canto e tem que ficar quieto. Aí você quer fazer, você vai crescendo, vai tendo aula de matemática, de física, química, aparecem várias dúvidas, você fica muito tempo com a mão levantada para tentar com que uma autoridade, que no caso é o professor, te permita falar. E você às vezes só quer tirar uma dúvida, às vezes a aula acaba, você fica com a mão levantada, o braço gangrenando aqui, morrendo de cansaço, e eles não tiraram a sua dúvida, então você foi calado de novo. Na faculdade é a mesma coisa. Aí a gente chega no mercado de trabalho, a gente tem que falar. Mas a gente não foi treinado para isso. A gente não sabe falar. E aí isso aconteceu muito forte comigo na época da televisão, mas da rádio principalmente, que eu chamava pessoas técnicas que eram muito boas. Então, nutricionistas, médicos, dentistas, donos de loja, empresários, tudo quanto é área. E a da entrevista para mim era a primeira entrevista dela. Ela não voltava para dar a segunda, então ela não conseguia divulgar muito bem o trabalho dela, porque ela não era compreendida. Mas, tecnicamente, ela era excelente. Ela entendia muito do direito, ela entendia muito da área da saúde, mas ela não sabia falar aquilo. Mas é lógico, ela sempre teve que ficar quieta. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, o que eu posso fazer para destravar essas pessoas? Elas estão perdendo dinheiro. E muitas das vezes, as pessoas que eu tinha que levar na rádio, elas não eram as melhores tecnicamente, mas eram as que melhor se comunicavam. Então, às vezes, uma pessoa sabe muito e não é chamada e não tem o sucesso única e exclusivamente porque ela não sabe falar de um jeito que o público vai entender. E a outra nem sabe tanto quanto ela, não tem tanta competência, não estudou tanto, não tem tanto resultado tangível, mas fala tão bem que o público entende e aí acha que aquela lá é a melhor pessoa, aquele melhor profissional. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Só que aí as pessoas têm essa resistência porque elas não sabem que, na verdade, elas foram treinadas para ficar quietas e agora, depois que elas atingem os 40, 50 anos de idade, elas têm que falar. Aí a gente vem para uma era onde a tecnologia é uma realidade, a internet não tem como lutar contra, a inteligência artificial também não. Sim. Aí você chega numa era onde os vídeos são os que mais vão fazer você conseguir ter resultado de retorno de investimento para divulgar a sua empresa e você não consegue falar. Então isso é muito sério. Então foi essa análise toda também que a gente fez para eu virar essa treinadora que eu sou hoje de comunicação e oratória, porque os empresários e qualquer ser humano, a gente foi treinado para ficar quieto. E não contratar, é vídeo, tudo, eu entendo, então eu vou contratar alguém. Não, é você. É você. É você. É você, até porque existe uma movimentação natural do mercado, e isso aconteceu com a gente. Por exemplo, grandes empresários que já tinham empresas muito grandes e consolidadas, agora estão vindo para o front. Então, a gente sabe quem é o dono da CIMED, a gente sabe quem é o dono da Chili Beans, a gente sabe quem são os donos das grandes empresas, o dono da reserva, a gente já sabe quem é. Por quê? Porque eles entenderam que depois de tanta coisa que a gente não podia saber quem era, tanta gente ficar escondida, que a gente quer se comunicar e se conectar com outras pessoas. A partir do momento que eles foram para frente da câmera, eles começaram a vender mais. Com o Santos Digital Week aconteceu isso. No início, a gente queria que o Santos Digital Week fosse só uma marca que fosse apresentada por grandes palestrantes. Não é que ela não é, ela é. Só que quando a Lara e o Marcel começaram a colocar a cara da entrevista, mostrar que o evento é nosso, o Joel J é o embaixador, e conectar com rostos, e que a empresa, o evento tem um dono, a gente começou a ter muito mais resultado, inclusive na rede social. Então, se eu coloco só uma foto estática, palestrante confirmado, eu tenho um resultado bom, porque o meu palestrante é muito grande. Mas quando eu coloco um vídeo do Marcel falando do palestrante, ou eu falando do palestrante, a gente tem um resultado 2 vezes maior.
Opa, aí já não é o palestrante. Quem que é o Marcel? Quem que é o Marcel? Quem é a Lara? Que evento é esse? Por que esse palestrante está lá? Como é que eles conseguiram fazer isso? Quem é a Lara e o Marcel? Eu quero conversar com eles. Exato. Aí a gente chega, conversa com a pessoa e vende ingresso, porque a pessoa se apaixona por nós, sim, pelo nosso negócio, pelo que a gente está colocando no mundo, pela oportunidade que a gente está dando dela aprender com a gente, com tantos outros. E aí ela fala, não, eu quero. E isso serve para qualquer segmento. Uma loja de roupa, uma loja, uma pessoa que vende brigadeiro, uma pessoa que vende bijuteria, semijoias. Cara, isso serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando você vai para frente, as pessoas se conectam com você. E aí você leva a sua autoridade para a tua marca e vende mais. É uma conta quase simples. O período de vocês, Marcelo, você comentou, marcou que você foram para Portugal, né? Cara, foi uma coisa assim de pensado bom tempo, às vezes a gente vê algumas histórias, não, vamos e... Você é louco, cara. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. Nossos últimos 4 anos foi exatamente assim. A gente foi para Portugal porque viu uma oportunidade, a gente entendeu que era uma oportunidade, a gente, até então, só tínhamos 2 cachorros. A gente, temos nada a perder. E logo depois que a gente aceitou essa oportunidade, 2 semanas depois a gente descobriu que estava grávida. Mas a gente honrou. Então, vamos honrar. Sim. A gente foi para Portugal porque a gente foi empreender com um casal lá. Então, a gente decidiu sair do Grupo Primo. Pareceu ser uma oportunidade muito legal. A gente abraçou. Sim. Não tinha nada que prendia a gente efetivamente. Fomos para Portugal, ficamos quase 1 ano. Não duramos nem 1 ano. Nosso filho acabou nascendo lá. Meu filho é português. Em brasileiro, mas foi. E aí a gente depois volta de lá, porque a gente aceita um convite para voltar pro Brasil. E aí a gente, fica aqui, a gente não conhece ninguém, ou volta pro Brasil, onde a gente conhece todo mundo? Aí a gente volta pro Brasil. E aí a gente ficou mais 1 ano nesse projeto bacana, e a gente decide voltar para viver a nossa vida de novo, né? Então a nossa vida ali foi uma grande aventura nos últimos anos, de convite, de projetos, até que aconteceu esse projeto agora, e o João entrou na jogada, né? Já entrou na jogada de uma forma despretensiosa. Eu só fui pedir uma data para ele, para fazer um evento menor do que a gente estava fazendo, para ele crescer e se tornar o que a gente queria. Sim. E aí, para nossa surpresa, ele falou, poxa, eu quero estar nisso aí. Vamos fazer uma coisa grande junto. Eu falei, com você junto, eu tenho mais confiança, né? E aí, ele entrou para esse projeto maravilhoso. Mas foi assim, cara, as decisões ultimamente têm sido assim, sempre na emoção. Porque assim, a gente costuma ver no dia as pessoas que não querem mudar, vai de Santos para São Paulo, a pessoa, meu Deus, vou para São Paulo. Vai mudar para outro estado. Imagina para um país. A gente resolveu mudar de país em 1 mês. Eu fui para Portugal para trabalhar lá, fazer um evento, dirigir um evento. Na verdade, era para dirigir um documentário lá, acabei dirigindo o evento inteiro, quando eu cheguei lá. Aí eu falei pro Marcel, as coisas aqui são diferentes, você precisa vir, porque senão eu vou estar com uma visão, você vai ter outra, as coisas não vão rolar. Ele foi me encontrar lá, viu o que eu estava vivendo, recebeu a proposta junto comigo, aí a gente falou assim, é uma questão, a gente tem que voltar pro Brasil e analisar. A gente voltou em 1 semana, a gente já tinha decidido. Voltamos, em 1 semana a gente decidiu, só que nisso tinha o carnaval, então as empresas iam parar, e a gente pegou ali o carnaval para avisar as pessoas, não foi para ter a certeza a gente já tinha. Aí no carnaval a gente avisou as pessoas, incluindo o Joel e a nossa família como um todo. Aí acabou o carnaval, a gente voltou para a empresa, pedimos demissão lá do Grupo Primo, sentei na frente do Thiago e falei assim para ele, Thiago Nigro, eu vou sair porque eu recebi uma proposta e eu quero ser mãe, aqui eu não vou ser mãe, eu não sabia, eu já estava grávida. E ele falou assim para mim, mas poxa, você é uma das principais pessoas aqui, eu não conheço ninguém que faz melhor o que você faz do que você. Eu falei, legal, mas não vai dar. E aí foi assim, em 2 semanas a gente contou pra todo mundo, em 1 mês a gente já tava indo embora. A gente vendeu tudo que a gente tinha no Brasil e foi embora. Foi quase a mesma forma para voltar. Lá as coisas não andaram como a gente queria, já num determinado momento, né? Não no começo, mas num determinado momento já não fazia sentido. Ou até fazia, mas ia ter que recomeçar e com um bebê, sem rede de apoio, sem nem rede de apoio, sem ninguém conhecido lá. A gente falou assim, não vai dar. Aí o Joel ligou, falou assim, tá sem sentido, vocês estão longe com um bebê. A gente tem saudades, a gente tem um projeto aqui que a gente queria vocês com a gente. Volta. Aí a gente se olhou, tá bom. Na mesma semana, falei assim, só que meu bebê tava para nascer. E eu falei para ele, eu só não posso voltar agora, porque eu não posso entrar no avião. O médico não libera e a companhia não deixa. Eu tava de 8 meses e meio. Ele falou, não, tudo bem, deixa o neném nascer, porque não ia ter outra opção. E aí, quando ele puder estar liberado para vir pro Brasil, você vem.
Meu filho, com 40 dias, o médico liberou, enfiamos no avião, 10 horas de voo, voltamos pro Brasil. E aí foi assim, 2 cachorros. Nós, 2 cachorros, o Dois bebê. vira-lata grandão. E viemos. A grande questão é que você falou assim, as pessoas ficam pensando pra mudar de cidade. Sim. É porque a insegurança trava a gente pra tudo. Eu não tô falando pra vocês, para as pessoas serem que nem a gente é, que às vezes é até desapegado demais. Simplesmente vamos porque lá eu sei que eu vou fazer dar certo. E se não der certo, eu também sou zero, tenho zero ego pra dizer não deu certo e voltar. Zero ego, eu faço isso, a gente faz isso toda hora. Porque justamente a gente quer dar certo. O E em muitos empreendedorismo, sentidos. né, Lara Marção? É assim, às vezes se dá um passo para trás, deu aqui, o negócio não parar, né? É não parar, porque Cara, se eu paro, acabou. É uma jornada Sim. de adaptabilidade também, né? O tempo todo. As coisas mudam muito rápido, você tem que se adaptar. O que você não pode, muitas vezes, mudar, assim, se você tem uma visão clara daquilo que você quer para sua vida. Né? O empreendedorismo é uma decisão minha de vida. E é uma decisão de liberdade. Não é uma decisão sobre, né? Eu vou trabalhar menos. Eu trabalho muito mais empreendendo do que se eu tivesse CLT na empresa. Exatamente. Mas é uma decisão sobre Sim. liberdade. Empreender, para mim, é liberdade. Liberdade de criar, liberdade de decisão, liberdade de geolocalização. Cara, são 11h58, eu tô aqui, cara. Isso é liberdade. E gera, e assim, Isso é do outro liberdade. lado, né, Marcelo, tem muita insegurança para as pessoas, né? Às vezes tá no CLT, tá lá e a pessoa, às vezes, né, Daniel, tá lá no CLT, pô, eu tenho expertise nisso, mas eu tenho medo. Será que vai dar certo? Exato. Será que se eu pedir a conta, né? Enfim, eu acho que são grandes ideias que ficam paradas. Sim. Que, inclusive, olha só, eu lembrei, eu não lembro quem foi no podcast do teu irmão, que uma pessoa fala assim, grandes ideias morrem lá no cemitério. Não lembro quem comentou, porque muitas pessoas falecem e ficou lá, né? Ficou. Exato. Acho que tanta ideia maravilhosa tá ali por conta dessa insegurança e do medo. Porque é um ato de coragem empreender. Você não sabe se vai dar certo. Não tem a mínima noção se vai dar certo. E nos primeiros momentos do empreendedorismo é desafiador. Eu lembro quando ela começou a empreender comigo, de ela falar assim, você não tá sofrendo? Eu falei, por que? Ela assim, a gente tá 7 mil negativo no cheque especial. Eu falei, não, tá tudo certo. Ela, cara, isso é desesperador pra mim. Isso era, sei lá, 2 meses de salário dela. Eu falei, não, daqui uns dias tá tudo ok. Aí, sei lá, virava uns 4 dias, 15 positivo. Ela, meu Deus. Eu falei assim, é isso aí, empreender, velho. Um dia você tá duro, no outro dia tá com dinheiro. E é isso aí. É uma inteligência emocional, é um misto de emoção o tempo inteiro. Mas também de prazer. Né? Eu sou um cara que preza por liberdade. Eu não consigo mais ter chefe. Eu não consigo. Entendeu? Então, pra mim, empreender é sobre princípios e valores mesmo. E também consigo ver um monte de gente que não é pronta pra empreender, tá tudo bem, porque não é um problema. Olha que interessante, né? Porque, mas eu não vou ficar rico sendo funcionário. Besteira. Meu melhor amigo, da minha turma de amigos, o meu melhor amigo, que é o cara mais bem financeiramente que nós temos da turma, é um cara que foi CLT a vida inteira. Então, ele é uma bem financeiramente. Ele arrumou um bom emprego, ele estudou, ele se capacitou, ele conseguiu crescer, trabalhou em grandes empresas, foi muito bem remunerado. Agora que ele conseguiu estabilidade, tranquilidade, ele falou, eu estou me arriscando a empreender. Mas agora eu consigo, porque eu tinha medo de não dar certo. Ele falou, eu não conseguiria se eu não tivesse essa segurança que eu tenho hoje. Hoje a renda passiva dele, ele tem imóvel quitado, dá segurança para ele de arriscar. Ele sabe, se em 1, 2 anos não der, eu consigo voltar para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que tem gente que larga empreendedorismo e volta para a empresa. E é um baita empreendedor. O cara empreende dentro da empresa de alguém. E ganha muito bem. Sim. Eu conheci um cara que ganha 200 mil sendo um cara da área comercial de uma empresa. Ele é funcionário. Pelas ideias, Ele falou, já tentei empreender, Marcelo, 3 vezes quebrei. Eu não funciono empreendendo, eu funciono empreendendo pro outro. E tá tudo legal. Até porque precisa alguém trabalhe também, né? Senão todo mundo virar empreendedor. Acabou a nossa vida, né? Mas é desafiador, é um misto de emoção. Se você não... eu não vou lembrar agora, mas a gente entrevistou um grande amigo meu, que foi um ex-sócio, pra mim um dos caras mais gênios que eu conheço, chamado Felipe Atab. Ele falou que existe um teste de que você analisa se o seu perfil é bom para empreender. Eu falei, não sabia disso, existe. Ele falou, existe, você pode comprar um teste para fazer uma baita análise. Porque às vezes você até tem o perfil de empreender, você só está empreendendo no modelo de negócio errado. Porque existem modelos de negócio. É que nem investir, né? Quando você vai fazer uma análise do investimento, o cara fala, vamos traçar o seu perfil, tem o seu perfil conservador, tem o perfil lá mediano e tem o perfil agressivo. Empreendedorismo é igual, amigo. Cara, eu sou mais conservador. Onde você vai empreender? Eu vou falar, vai empreender em franquia.
Você chega com um modelo de negócio pronto, você chega com uma estrutura de marketing pronto, você compra os produtos prontos. É um modelo mais seguro de empreender. Às vezes você tá com uma marca mais consolidada. É diferente, cara, eu sou ousado. Abre um restaurante do nada, então. Você já abriu? Não, eu quero abrir um restaurante. Uai, se é ousado, abre aí. Né? Você não vai pagar royalties pra ninguém, não tem modelo de negócio, não tem fornecedor certo. Então depende, é uma análise, né, que a gente precisa fazer. Porque, cara, exige muita inteligência emocional, assim, pra ser honesto. Eu tô na ansiedade louca. Não, imagina. Falta 25 dias. Você falou, lembrei de novo. Vocês não estão dormindo, né? Não. Eu tô tentando. A gente tenta dormir, mas não dorme. Mas eu acredito, cara. Não. Tanto, Alessandro, que eu parei tudo na minha vida. Eu fechei todos os meus negócios só pra fazer isso. Por acreditar. Acreditar. Não ganho R$1 há 6 meses. R$1. E nem sei se vou ganhar quando terminar o evento. Mas acredito tanto, que eu falei, cara, vai dar certo. E aí uma hora vai chegar essa remuneração. É aquele negócio quando a gente fala de uma franquia, né? Quanto tempo de break-even, quanto tempo de payback? Olha, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um cara quando vai... Tem empresa que tem 5 você anos. leva um tempo. É um processo, Então gente. tem que ter coragem, né? Tem caixa para empreender? A loucura muitas vezes é, Marcel, vou empreender, tem caixa? Não. Tem dinheiro para quanto tempo segurar tua família? Não, tem dinheiro para 3 meses. O que tu acha? Não vá. Por quê? Porque não é assim, cara. Se em 3 meses tu não conseguir, aí que tu vai fazer? Exato. Né? Então, espera mais. Você não consegue juntar talvez 6 meses? 1 ano? Dá para empreender no horário fora do expediente ali, começando, gerando alguma coisa para você entender se é isso que você quer. Porque o que a gente tem muita gente corajosa às vezes, também, mas do tipo assim, mas corajosa sem pensar. Né? Eu empreendi a vida inteira sem ter dinheiro. Eu fui louco. Mas hoje não foi uma decisão fácil quando eu larguei tudo. Porque eu tenho uma esposa, eu tinha uma filha que tinha 7 dias. Quando eu falei, vou largar tudo. O que você acha? Ela assim, eu confio no que você vai fazer. Então eu seguro as pontas aqui, mas não dava pros dois ter feito essa loucura junto. Não dá, sem não dá receita, pros dois largarem sem tudo segurar, pra depender do entendeu? evento, não dá. Então assim, não é fácil, é desafiador, cara. Mas ao mesmo tempo tem as suas recompensas, né? Exato. Eu não tenho um limite de projeção. Pode ser que mude minha vida, da minha família, que foi isso. Né? 1 ano você pode estar duro, em 2 anos você pode estar rico. Né? E eu gosto dessa adrenalina aí também, tá? Empreender pra mim tem uma adrenalina, eu gosto. Você falou que não sabe se vai ganhar ou se vai... Né, mas o que os empresários eles vão ganhar participando desse mega evento? Ou o que eles vão deixar de ganhar não participando? Cara, acho que vai deixar de ganhar de não ir, né? Porque assim, quando a gente pensa em crescer um negócio, qual foi o meu maior desafio? Não ter perguntado para as pessoas certas quais eram os caminhos. Né? Quando a gente vai perguntar para uma pessoa que já trilhou aquilo que a gente quer trilhar, com certeza ela tem muitos insights, dicas e conselhos dos quais eu posso me apropriar para economizar tempo. Então, quando a gente faz um evento desse, eu estou dando para a pessoa um direcionamento de pessoas que já conquistaram aquilo que ela quer conquistar. Então, ela pode encurtar o caminho. Um único insight, dependendo, que ela recebe é o divisor de águas para o negócio dela. A outra coisa, ela vai ter acesso. Então, não é só acesso a conhecimento, acesso a outras empresas. Acesso a outras soluções ali, que pode ser uma solução que mude a chave. Uma inteligência artificial que vai fazer um atendimento no WhatsApp por uma mulher de bolo que está acessível para ela falar, caramba, eu posso parar de fazer isso manualmente porque eu perco venda por demorar para atender o WhatsApp porque eu estou fazendo bolo. E a terceira coisa é acreditar que quando você se coloca em movimento, você tem pessoas. E eu penso que todo lugar que eu vou na minha vida é uma oportunidade de conhecer alguém que pode investir em mim, alguém que pode ser meu fornecedor, alguém que pode ser meu sócio ou meu cliente. Então, todo lugar na minha vida, eu sempre falei isso pra ela. Que ela fala, tu é simpático em todo lugar que tu vai. Eu falei, todo lugar é uma oportunidade. Todo lugar eu tô me vendendo. Eu tô vendendo um Marcel, eu tô vendendo alguma coisa, eu tô me conectando. Eu não sei quem vocês conhecem. Eu não sei quem tá no teu WhatsApp. Mas pode ser uma pessoa no teu WhatsApp que pode ser, cara, game changer pro meu evento. Esse podcast aqui, você falou, tem 20 e poucos mil pessoas no Sim de Comércio. Será que não é aqui que pode ser a virada de chave para o meu negócio também? Não necessariamente de venda, de patrocínio, mas sim de gente para lotar. De público lotando. E eu aceitei o convite dele, que eu não tinha agenda, depois repensei, ajustei, mudei e falei, vou.
Por quê? Porque tudo é uma oportunidade. Então eu acredito que as pessoas, elas só vão perder de não ir, cara. Porque todos os fatores a gente tirou aqui. Preço, tá barato. Não tenho dinheiro, vai de graça. Não tenho que deixar meu filho, deixa na Araquides. Cara, não tem um motivo. A não ser que você não queira, cara. Agora, se você decidiu empreender, eu acho que minimamente você quer prosperar na tua vida. Qual o tempo médio vai ser o tempo médio das palestras? De palestra, mais ou menos entre 30 e 40 minutos cada palestra. Isso, para cada palestrante. Ou seja, tem palestrante são que vai pílulas, falar cara. 45 minutos. Pílulas. É isso. Ou seja, você falou desse insight. Insight. 30 minutos de pessoas que, cara, assim, você não tem... Você só tem o de bom, né? De falar delas, assim, em termos de conteúdo mesmo. Assim. Então, assim, a probabilidade de você sair revolucionado em absorção de conteúdo é muito grande. É isso que você falou. Às vezes eu preciso só de um, e você vai ter várias oportunidades de diversas linhas de raciocínio, de pensamentos, de cultura, de pessoa. É isso que vocês queriam trazer? Cara, exatamente. E que, na verdade, no fim, a gente vai ter quase 24 horas de conteúdo disponível para as pessoas, porque na quinta-feira o evento é das 9 às 21, então são 12 horas de palestras praticamente ininterruptas. Então, são 12 horas de conteúdo com os maiores especialistas em diversas áreas, não é só empreendedorismo, vai ter tecnologia, vai ter inovação, vai ter gente falando de LinkedIn, então vai ter gente de tudo quanto é área, literalmente. Então, ali, 12 horas para você focar nisso, em vários assuntos que vão ser relevantes para a sua vida pessoal, mas o foco total na sua empresa. E no dia seguinte, na sexta-feira, tem mais pelo menos 10 horas de conteúdo também para você ouvir, saber e conhecer. Então, assim... São quase 24 horas disponíveis para você aumentar o seu conhecimento e mudar alguma coisa na sua empresa. Vou pegar 2 dias que eu vou pra levar, mudar os próximos levar 10 o meu anos. caderno, minha caneta, ficar sentado lá, não vai... E se relacionar. E relacionar e aquilo. Na segunda, vou colocar em prática. E assim, ó... Exatamente. E só um ponto. Pra galera que ouvir, pras pessoas que ouvirem. Eu preciso ficar os 2 dias inteiros lá? Não, cara. Talvez o seu negócio não te permita, e eu te entendo. Eu consigo só 3 horas na quinta. Vá às 3 horas, porque das 18 às 21 vão ter 4 palestras maravilhosas. Mas eu vou pagar só por... Cara, você vai pagar porque talvez uma única palestra é o que você precisa. Talvez R$197 para assistir uma única palestra é só o que você precisa. Ou vai lá no stand, ou vai lá... Entendeu? Então assim, vá no que dá. Não consigo ficar o dia inteiro. Consegue ficar 2 horas? 2 horas. Deixa de almoçar nesse dia, leva um sanduíche, leva uma traquina, pega lá e vai. Faz um jejum também. Intermitente nesse dia, você vai emagrecer ainda. Vai lá e assiste 2 horas de conteúdo e fala, cara, só essa palestra aqui... Valeu. Ou me motivou, ou fez eu continuar. Porque às vezes o empreendedor, eu vou te falar, ele só precisa de uma palavra de afirmação positiva. Porque às vezes ele quer desistir, né? Porque a gente, no empreendedor, quer desistir todo dia, tá? Todo dia, gente. Todo dia tem uma hora e fala, vou desistir de tudo aí. Não sei. Aí você não vai fala, dar certo. cara, meu Deus. não vou desistir. Aí, precisava ouvir isso aí, pô. Então eu falo, dificilmente não vai ter alguma coisa que não vai te agradar. Porque é incontestável o resultado de pessoas que a gente tá levando, tá? Eu não tô levando empresários, empreendedores da Baixada Santista com um sucesso ok. Eu tô levando gente de empresa que você conhece. Eu tô levando o CEO de uma empresa que você usa a ferramenta dele, velho. O cara que manda nas estradas, você usa a ferramenta dele. E que com certeza para um pequeno é a ferramenta que você usa pro seu trabalho. Não tem outra. Não tem outra. Do bolo. É no WhatsApp que você vende seu bolo. O seu salgado, a sua vela artesanal. Então, você vai poder ouvir esse cara. Então, poxa, a gente tem que olhar como um privilégio. Eu tenho um privilégio de poder ter trazido essas pessoas e elas terem aceitado. Porque, ó, eu vou falar abertamente uma coisa aqui pra vocês. Eu não paguei ninguém. E ninguém vai acreditar nisso. Fala assim, não é possível. Tu não pagou? Ninguém, cara. Porque a gente vendeu uma visão pra todo mundo. E eu falei, é a primeira edição, eu não tenho dinheiro, eu preciso cobrar mais barato, eu preciso que seja acessível. Se você acreditar que isso faz sentido para você, a única forma que eu posso te honrar é que eu banque toda a tua logística.
que você quer vir de helicóptero, de carro, de ônibus, de trem, de caiaque. É a única forma que eu posso. E o cara do WhatsApp foi um cara que eu falei assim, ele falou, me conta o projeto. Pode me ligar. Eu liguei pra ele, pô. Eu já falei com ele 2 vezes no telefone. E ele falou, parabéns pela iniciativa. Iniciativas assim a gente precisa incentivar e apoiar. Então, pô, ninguém cobrar, cara. Aí você aqui vai falar, não vou não. Não tem nada pra aprender com esses caras. Sério, velho. Os caras não cobraram, pô. Você pode ir lá, entendeu? Então eu acho que só vai perder. Eu acho que quem perde é quem... Cara, só se acontecer um imprevisto muito doido na sua vida. De resto... Aí, se você não achar que um evento desse não é pra você, eu não sei o que é, então, cara. E até realmente porque, eu não sei o que é. E você vê, é uma coisa que é uma roda que volta, né? Muitos empresários, pô, não tá cobrando, mas são grandes empresários que eles entendem, porque com certeza não é da noite pro dia, começaram pequeno empreendedorismo, né? Eu quero ir lá contribuir. Porque para que outros comecem a crescer, é uma coisa assim, bonita mesmo que vocês estão fazendo. Olha que engraçado, eu nunca parei para pensar, é o primeiro podcast que eu falo isso, mídia, porque isso é uma coisa que a gente deveria potencializar. Eu falo, pessoal, eles abriram mão de cachê, pô. Sim. Eles acreditaram na iniciativa. Então, se esse cara, a visão do negócio. uma Cris Junqueira que não mora no Brasil, Sim. decidiu vir de São Paulo Sim. para Santos para falar com vocês sem cobrar, no mínimo, principalmente mulheres que empreendem, vocês deveriam lá honrar ela. Olha o que ela tá fazendo. Aí você, lá na sua casa, fala, não vou não, você vendo. Mau trabalho, eu vou gastar 20 reais de Uber. Mas tu gasta na esfirra aí, nas pizzas aí da vida, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, meu papel é o do cara louco da visão de provocar a cidade, assim, sabe? Porque se eu não fizesse isso, honestamente, eu acho que dificilmente alguém faria, assim, sabe? Teria a coragem de fazer e o relacionamento para fazer. Então, eu gosto dessa coragem. E tô sendo provocado e também recebendo muito feedback positivo também, de muita gente bacana, incentivando, assim, ajudando. E você vai subir no palco? Vai palestrar também? Subo. Dessa vez eu subo, porque antigamente eu fazia isso e não subia. Sabia? Eu fazia os eventos e não subia. Aí ninguém sabia que era eu. Não, ninguém sabia que eu fazia, cara. Provando, hoje a gente palestra, a Lara é mestre de cerimônia no evento. Sim. Então, a Lara as pessoas vão cansar de ver. Vão ver bastante. Eu vou estar por ali andando, irmão. Vou estar fazendo negócio. Então, você vai me ver ali, vai lá embaixo. E vou estar ali para servir. 2 dias que eu falo, cara, eu vou servir as pessoas. Sim. Né? Não vou dirigir meu próprio evento, mas vou estar ali para falar também um pouquinho, mas para servir. Acompanhando as pessoas, as empresas. Eu fechei todos os stands, né? Então eu que próprio vendi tudo. Então eu vou estar ali pra, cara, tá legal pra você, e se não tiver legal esse ano, vamos junto ano que vem até ficar legal. Até ficar legal. O objetivo é que todo mundo tenha ROI de alguma maneira, sabe? Sim. Seja tangível ou intangível. E para aquele empresário, ou seja, profissional, independente, né, do ramo, que tá ouvindo e quer fazer a inscrição? Você que tá ouvindo e quer fazer a inscrição, você pode acessar o nosso Instagram, Santos Digital Week. Lá na biografia você encontra o site. Ou você pode acessar o site mesmo, santosdigitalweek.com.br. Lá tem todas as informações do evento, todos os palestrantes. A gente está atualizando mais nomes muito legais. E se você não entendeu, tem alguma dúvida específica, tem um botãozinho do WhatsApp, você fala com o nosso time de atendimento humano, que não vai ser. Tem uma IA e tem humano. Tem os dois. Mas nesse especificamente é humano que vai estar ali para te orientar. Tem um porquê de ser especificamente humano? Tem, porque ali são dúvidas. Se o cara leu a página inteira e não entendeu, eu preciso ir para o humano. Quando ele já leu a página e quer comprar, eu posso botar uma IA, porque ele já está numa fase de. Já entendi, eu quero comprar. Então eu utilizo a IA para ser 24/7. Sabe? Porque eu sou um cara que às vezes eu tô 11h30 da noite. Eu quero falar com alguém agora. Exato. Eu preciso te dar essa opção. Né? Geralmente ali quando o cara leu tudo e tem um botãozinho do WhatsApp é porque alguma coisa ali ele tá querendo tirar dúvida. Então a gente coloca um humano nessa hora. Por velocidade de atendimento e também para ainda não ter uma alucinação. Aí de vez em quando ela alucina, né? Ela se perde na conversa. Então a gente deixa os 2 cenários ali. Show. Alessandro, consideração final? Bom, agradecer, Marcel, a gente que agradece. Lara, né, primeiro de tantos outros, esperamos que vocês possam, né, Danilo, sim, tá aqui não vai com dar a gente, certo, contar com a gente, né? A ideia nasceu aqui perfeita. Exatamente com o Sim Comércio e
obrigado, com certeza, que eu já peguei algumas... Alguns insights, mas você vai, né? Não, opa, com certeza lá, o pessoal, vocês estão perdendo. Exatamente isso. Vamos fazer a caravana do Síndico Comércio. Sim, é isso aí. Bom, em nome do Sim Comércio, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês. A gente vai colaborar no que a gente conseguir para disseminar o máximo essa informação, tá? E esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima. É isso aí.